Olá, eu sou Thaís Crosari e hoje nós vamos falar sobre o bruxismo. O bruxismo, gente, ele é considerado um distúrbio de movimento relacionado ao sono quando ele está associado a alguma comorbidade, alguma condição clínica ou quando ele traz consequências orofaciais. O bruxismo ele se divide de acordo com a ritmicidade circadiana entre bruxismo do sono e bruxismo de vigília. E da mesma forma que o sono está funcionalmente ligado à vigília, o bruxismo do sono também está relacionado ao bruxismo de vigília. Então, investigar o bruxismo de vigília, orientar o paciente sobre como controlar, falar para o paciente que a posição fisiológica são os lábios selados, os dentes não encostam. Essas condições precisam ser alertadas para o paciente para que ele possa também, para que nós possamos também controlar o bruxismo do sono, tá? Existem várias condições que possivelmente estão associadas ao bruxismo. O bruxismo hoje ele é considerado um sinal de alerta. Então, quando o paciente relata que tem bruxismo, para você, dentista, que maneja as estruturas orofaciais, controla, né, as consequências do bruxismo, você precisa entender que é uma condição que possivelmente está associada a outras e saber o que e como investigar, tá? Nós investigamos algumas comorbidades que estão relacionadas à superficialização do sono. Então, tudo que superficializa o sono tem potencial de desencadear o bruxismo do sono, porque 80% dos eventos do bruxismo do sono acontecem durante o estágio de sono leve, que é o N2. Então, melhorar a estrutura do sono favorece o controle do bruxismo. Em 98, se não estou enganado, o professor Gilles Lavini já descreveu que o bruxismo ele faz parte da cadeia do despertar. Então, ele está associado à fragmentação do sono. Então, acordar cansado, ter sonolência durante o dia pode ser sinais clínicos também do bruxismo. Tá? Entre as principais comorbidades que nós devemos investigar estão a apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio respiratório relacionado ao sono, caracterizado pela obstrução das vias aéreas enquanto o paciente dorme. Da mesma forma que ele fragmenta o sono, então por si só a apneia obstrutiva do sono já seria um fator de risco para a manifestação do bruxismo, é importante vocês saberem que hoje a literatura descreve que o bruxismo ele pode ser um mecanismo de proteção para a apneia. Então a contração da musculatura mastigatória com o objetivo de abrir a via aérea seria então a possibilidade, a hipótese de que o bruxismo viria para proteger a apneia do sono, para a apneia do sono. Mas é importante entender também, para quem maneja o bruxismo, que a placa estabilizadora colocada para controlar as consequências orofaciais do bruxismo pode também favorecer a manifestação da apneia e aumentar os eventos obstrutivos, tá? Então, investigar a apneia de sono para controlar o fator etiológico, mas também para evitar na instalação da placa estabilizadora, você piorar a apneia obstrutiva do sono do seu paciente. Uma outra condição que precisa ser investigada é a doença do refluxo gastroesofágico. A hipótese são as duas também, que o refluxo ele tem o potencial de superficializar e fragmentar o sono, então por si só ele já favoreceria a manifestação do bruxismo, mas o refluxo também é considerado o bruxismo seria um possível mecanismo protetor para a doença do refluxo, na tentativa da contração da musculatura e o toque interdentário, aumentar a secreção salivar para neutralizar o pH. Sabendo que a doença do refluxo e o bruxismo, quando estão associados, o potencial de degradação das estruturas dentárias é maior e que a placa estabilizadora também poderia agravar essa corrosão, uma vez que ela empossa ali essa saliva mais acidificada. Então, investigar a doença do refluxo também é muito importante para você que maneja as consequências orofaciais do bruxismo. Uma outra condição que também é associada é a insônia. A insônia, gente, ela pode acontecer de início de sono, então o paciente deita, demora para pegar no sono. Pode ser uma insônia de fragmentação, de despertar precoce, ou o que nós chamamos de insônia de manutenção, que o paciente deita, dorme e acorda várias vezes ao longo da noite, tá? A insônia, a principal causa é a ansiedade. Então, para controlar a insônia, a primeira coisa que precisa ser feita é uma terapia comportamental cognitiva para tentar identificar o que possivelmente está causando ou desencadeando essa insônia
e também aumentar a pressão para o sono para o horário adequado. Porque a insônia não é que o paciente não tem sono, ele tem sono, mas ele tem sono na hora errada. Então, a terapia comportamental cognitiva vem identificar o que está causando a insônia, ajudar o paciente no controle da higiene do sono, para que ele aumente a pressão para o sono no horário adequado. Em muitos casos, só a higiene do sono, só a terapia comportamental cognitiva associada à higiene do sono não é suficiente e é preciso a prescrição medicamentosa. Então, o médico do sono sempre deve ser consultado e acompanhado. Uma vez que eu falei para vocês que a principal fator etiológico é a insônia, mas não é só a insônia, o principal fator etiológico é a ansiedade, mas não é só a ansiedade que causa insônia, tá? Existem doenças, comorbidades, outras condições clínicas que podem estar causando a insônia. Então, o médico especializado em sono sempre deve ser consultado, certo? Mas a insônia, ela tem o potencial de superficializar o sono, então pode acontecer da insônia superficializando o sono, aumenta ali o N2 do paciente, ele tem já uma janela para manifestação clínica. Uma outra condição importante é quando a insônia vem associada à apneia obstrutiva do sono, que é um outro distúrbio do sono, que nós chamamos de comisa, e como eu já falei com vocês, a apneia obstrutiva do sono está associada à manifestação do bruxismo. Mas com relação à insônia, o que nós precisamos entender é que a ansiedade está muito relacionada e a literatura já traz que algumas medicações associadas ao controle, né, que são utilizadas para o controle da ansiedade, podem desencadear o bruxismo, tá? Tudo que estimula o sistema nervoso central tem potencial para desencadear o bruxismo. E a medicação que tem sido mais descrita, que a literatura já traz para a gente, são os inibidores de recaptação de serotonina. Então, investigar o uso dessa medicação deve fazer parte da sua anamnese. Tá? Mas nem todo mundo que faz uso dessa medicação tem bruxismo, nem todo mundo que tem apneia de sono tem bruxismo, nem todo mundo que tem refluxo tem bruxismo, tá? Então, quando a gente fala de investigação, você precisa investigar todas as comorbidades. Tem paciente que vai ter insônia, vai ter apneia, vai ter refluxo? Tem. Mas tem paciente que vai ter insônia e tem bruxismo? E não tem apneia e não tem refluxo? Tem também. Então, nós precisamos fazer uma anamnese detalhada, individualizada e abrangente, e então identificar o que possivelmente está associado e orientar o meu paciente a procurar uma abordagem multiprofissional, tá? Então, eu já falei com vocês da apneia, já falei do refluxo, já falei da insônia, e com relação aos medicamentos muitas vezes utilizados para controle de ansiedade que está causando essa insônia, os inibidores de recaptação de serotonina são uma droga que está sendo descrita na literatura. Mas precisa existir uma relação de temporalidade. O que é isso? Gente, o paciente começou a tomar medicação, começou a ter bruxismo, já tinha um bruxismo e esse bruxismo piorou. Então precisa existir essa relação de temporalidade. Eu tô vendo que o meu paciente tem bruxismo, eu perguntei, existe uma relação de temporalidade com essa medicação? Eu suspendo a medicação do paciente? De forma alguma, tá? Muitas vezes as medicações utilizadas para controle de estresse, de ansiedade, são medicações que precisam de ajuste de dose e são condições clínicas sérias. Então, muitas vezes é difícil ajustar a dose dessa medicação. Então, a sugestão é que vocês jamais mexam na medicação que o seu paciente já está tomando, mas que você tenha um olhar multiprofissional e interdisciplinar. Então, que você reencaminhe, entre em contato com o médico prescritor, fala, olha, o paciente está tendo essas condições clínicas, na anamnese, nós verificamos uma relação de temporalidade, começou a acontecer depois que ele começou a usar essa medicação. Então, entender e conversar com o profissional prescritor é muito importante. Muitas vezes o profissional vai falar assim, ok, vamos tentar mudar a medicação, e aí depois que mudou você avalia, melhorou, não melhorou, como que está. Mas existem os casos que, é claro, não vai ser possível mudar a medicação. Então, aí, nesse caso, nós devemos tratar as consequências clínicas do bruxismo, certo? Então, além da ansiedade, insônia, doença do refluxo, apneia obstrutiva do sono, todas essas condições precisam ser investigadas. Qual é o objetivo de se investigar? Para o dentista que maneja as consequências clínicas do bruxismo, gente, a partir do momento que você identifica o que possivelmente está causando as consequências do procedimento que você está tratando, você vai preservar suas reabilitações, vai evitar recidiva e você vai melhorar não só a saúde orofacial do seu paciente, mas a saúde geral e principalmente você vai mudar o curso da doença do seu paciente. Então,
Se o seu paciente apresenta alterações, perda de estrutura dentária, lesões não cariosas, hipersensibilidade dentinária, disfunção temporomandibular muscular, disfunção temporomandibular articular, dor orofacial, cefaleia e você suspeita de bruxismo, investigue esse paciente a fundo, investigue outros distúrbios do sono, melhore o estilo de vida, oriente a higiene do sono e isso vai favorecer a sua prática clínica odontológica. A odontologia está além dos dentes. Você é profissional da saúde. Você pode mudar e transformar a qualidade de vida do seu paciente. Muito obrigada. Tive que regravar essa live porque perdi a gravação das 7 horas, mas amanhã, às 19 horas, nós temos aulas de polissonografia. Todos vocês estão convidados. Nos vemos amanhã.